Bom, pessoal, então na aula 2 nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da gestão estratégica de recursos humanos. Na aula passada eu disse para vocês que a nossa disciplina ela será majoritariamente voltada para as questões mais técnicas, para as questões voltadas para recrutamento, seleção de pessoas, definição de cargos, estruturação de uma tabela salarial, treinamento e desenvolvimento. Mas é muito importante que a gente entenda a questão estratégica de recursos humanos. Por quê? O gestor de recursos humanos, ele deve estar sintonizado com aquilo que a organização pretende atingir. Se ele não sabe para onde a organização está caminhando, ele também não sabe qual o direcionamento que ele deve dar para a estratégia de gestão de pessoas. Então, a estratégia de recursos humanos, ela é diretamente dependente com a estratégia organizacional. Então, eu preciso entender qual é a missão da minha empresa, qual é a sua visão, quais são os seus objetivos, o que ela pretende atingir no futuro. Essa estratégia organizacional, ela por sua vez tem que estar sintonizada com aquilo que acontece no meio ambiente. Ela tem que estar sintonizada com seu meio envolvente, para que ela entenda quais são as mudanças tecnológicas, políticas, econômicas, sociais. E ela tem que verificar, ainda a organização, se ela tem as capacidades organizacionais necessárias para enfrentar esses desafios que o meio ambiente está propondo a ela. E a partir daí, ela tem que desenvolver certas características organizacionais de modo que a sua estratégia ela seja plenamente atingida. Então, vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar um mercado que está passando por uma mudança. Essa mudança significa que as pessoas estão exigindo cada vez produtos mais inovadores. Isso está acontecendo onde? Aqui no meio envolvente. A empresa ela tem que buscar algum tipo de estratégia que possa atender a essa exigência de mercado. Para isso, ela tem que questionar se as suas capacidades organizacionais estão alinhadas. E qual é uma das principais capacidades organizacionais voltadas para a inovação? A criatividade. E quem é que tem criatividade? As pessoas. Então, veja só, se eu não tenho essas capacidades organizacionais bem desenvolvidas, se eu tenho que explorar. Mas se eu não tenho, eu tenho que achar alguma maneira de desenvolver essas capacidades. Para isso, eu tenho que desenvolver certas características organizacionais. E, novamente, inovação está ligado com criatividade, criatividade está ligado com pessoas. Isso pode ser um grande direcionador para a minha estratégia de recursos humanos. Então, quando a gente olha o aspecto da estratégia da organização, eu tenho que garantir que a minha estratégia de pessoas ela esteja adequada com a minha estratégia organizacional, com aquilo que está acontecendo fora do ambiente da minha empresa, que eu esteja desenvolvendo corretamente as capacidades e as características organizacionais que se espera da minha empresa. Então, ao mesmo tempo que lá fora a estratégia da organização tem que estar coerente com o seu meio ambiente e as mudanças que estão acontecendo lá, elas também têm que estar alinhadas com as minhas características organizacionais, que por sua vez têm que estar coerente com as minhas capacidades organizacionais. Então reparem que é um emaranhado, né, de interligações da minha empresa com o seu meio e com aquilo que ela é capaz de fazer, e do ponto de vista interno, da minha definição estratégica do que será o Departamento de Recursos Humanos, de quais serão as suas políticas, de modo que elas estejam sintonizadas com a estratégia, com o meio ambiente, com as capacidades organizacionais e com as características organizacionais. Só assim eu vou conseguir obter algum tipo de melhoria do resultado da minha empresa. Então, se eu não souber conduzir isso corretamente, então você como gestor
de pessoas, você como gestor de recursos humanos, você tem que conduzir o seu trabalho de modo que ele esteja sintonizado com o que a empresa espera atingir no futuro. Sejam esses resultados de ordem financeira, de ordens de captação de novos clientes, de ordem de processos, melhoria da qualidade, seja da parte infraestrutural da organização. O que é importante é que você, como gestor de recursos humanos, e toda a sua estrutura, ela traga algum tipo de vantagem para a empresa, algo que possa fazer com que haja uma melhoria no seu resultado, tá ok? Então, para isso, é importante a gente interligar a visão dos negócios que você, como gestor de recursos humanos, também deve ter, se ainda não tem. Você, como gestor de recursos humanos, não tem que estar preocupado só com a sua área, naquela visão antiga departamental, preocupado só com os seus resultados. Você tem que estar preocupado em compreender o negócio como um todo. Somente a partir do momento que você consegue enxergar o negócio como um todo, é que você pode trazer então algum tipo de resultado para esse negócio. Então você tem que entender, por exemplo, em que negócio a minha empresa está e qual é a nossa missão? Qual é a nossa cultura e o nosso sistema de valores? Eles são adequados? Para onde é que nós vamos? Então, isso está ligado com a questão da visão. Quais são os principais fatores estratégicos relacionados com o negócio? Se lembram daquelas questões estratégicas que a gente viu? A minha empresa, ela está competindo em termos de qualidade, ela está competindo em termos de rapidez, ela está competindo em termos de flexibilidade, ela está em um ambiente em que ela tem que brigar por baixos custos, ou o negócio dela, de repente, a pontualidade. Então, quais são os fatores estratégicos que vai fazer com que a empresa ela consiga ser diferenciada no mercado? E aí entra aquela análise SWOT. Quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas oportunidades e quais são as nossas ameaças? Ou seja, do ponto de vista externo, quando eu olho o que está acontecendo lá fora, no meio ambiente da organização, o que surge como oportunidades, o que surge como ameaças? E do ponto de vista interno, quais são as minhas forças e quais são as minhas fraquezas? Quais são os fatores críticos que vão determinar o sucesso da missão da empresa? Então, nesse momento, você tem que analisar essas questões e verificar como que o Departamento de Recursos Humanos pode montar uma estratégia que venha a contribuir para que essas perguntas elas sejam respondidas. E aí, para responder essas perguntas, você tem que responder outras perguntas. Ok, para que eu possa contribuir para que o meu negócio atinja os seus resultados, primeiro, que tipo de pessoas precisamos para atingir a nossa missão? Reparem, nós estamos ligando as questões estratégicas do negócio com as questões estratégicas de recursos humanos. Então, quando você responde a pergunta que tipo de pessoas quais são as pessoas e quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que elas devem possuir para que os desafios da organização eles sejam enfrentados. Porque se eu não tenho as pessoas certas, com os conhecimentos certos, com as habilidades certas e com as atitudes corretas, que sejam capazes de ativar aquela minha inteligência que vai fazer com que eu ative os meus recursos organizacionais, muito provavelmente eu não terei o desenvolvimento da minha organização. Então, novamente voltando à questão da inovação. Se a minha empresa ela é exigida por parte do mercado, se eu tenho clientes que querem produtos inovadores, com flexibilidade, com novos lançamentos, se eu não tenho pessoas criativas,
Se eu não tenho pessoas capazes de pensar diferente, de imaginar, que elas tenham a iniciativa de criar, correr riscos, muito provavelmente a minha empresa ela não está preparada para competir no mercado. E daí você tem que se perguntar quais são as mudanças que são necessárias fazer em termos de cultura e de valores. Novamente, numa sociedade que cada vez mais está consciente, que preza por valores éticos, pela sustentabilidade, ok? Ela não aceita, de repente, comprar de empresas que não possuam esses mesmos valores. Então, isso muitas vezes incorre numa mudança não só de valores, mas também uma mudança cultural. Antigamente, você tinha empresas que podiam se dar ao luxo de terem processos lentos, produtos sem qualidade. Hoje, é exigido que as empresas tenham agilidade, que as pessoas elas tenham atitude, que elas tenham iniciativa. Cada vez mais as empresas elas deixam de ser aquelas empresas engessadas, frias, para serem empresas mais abertas, empresas mais calorosas, com maior contato com o cliente, a sua própria dinâmica interna, ela vai buscar um ambiente de trabalho mais integrativo, onde as pessoas têm mais liberdade para se posicionar, para brincar, para de repente gerar um ambiente descontraído de maneira geral. Então, essas seriam algumas mudanças em termos de valores e de cultura. E também isso vai diretamente implicar em mudanças na estrutura e nos sistemas de recursos humanos, estrutura mesmo ali no organograma. De repente, a empresa está passando por um desafio que ela não tem uma determinada área. Por exemplo, já que a gente está falando de inovação, uma área de pesquisa e desenvolvimento, uma área de marketing estratégico. Então, essas mudanças que estão acontecendo lá fora, de uma maneira ou de outra, vão impactar também na maneira como a empresa ela se estrutura. Não só em termos de quadradinhos ali do organograma, mas de repente uma mudança estrutural na forma como ela lida com o próprio organograma, saindo daquela visão muito departamentalizada, passando por uma visão mais processual, onde os departamentos eles têm os seus objetivos específicos, mas eles tem também os seus objetivos comuns com outros departamentos, dentro daquela visão de processos. E também uma outra pergunta que deve ser feita é quais são as ameaças de perda de quadros chaves? Qual é a dificuldade de conseguir o empenho e a dificuldade de motivar as pessoas? Isso está relacionado com aquelas pessoas estratégicas dentro da organização. Sempre você vai ter aquele funcionário com maior conhecimento, com maior iniciativa. Então, essas pessoas são consideradas quadros chaves dentro da organização. E você tem que se preocupar com isso. Você tem que se perguntar, de repente, a minha concorrência ela não pode aqui fazer uma oferta para levar essa pessoa, mas se ela leva essa pessoa, ela está levando todo o conhecimento, todo o know-how, toda a experiência que essa pessoa adquiriu anos dentro da nossa organização. Sem contar que ela pode levar detalhes específicos do seu negócio para a concorrência. Então, você tem sempre que se perguntar qual é a possibilidade, que tipo de ameaça pode vir a tirar pessoas essenciais da sua organização. E, por último, em que medida o sucesso do negócio pode ser ajudado pela qualidade, pela motivação e pelo empenho dos nossos funcionários. Aqui eu diria o seguinte: sempre pode contribuir com qualidade, com motivação e com empenho. Esses fatores eles são essenciais. Quanto maior for a qualidade da sua mão de obra, quanto maior o desempenho, a motivação dessas pessoas, mais elas vão se empenhar para fazer o melhor, fazer mais rápido, fazer mais barato, atender melhor o seu cliente. Só que essas questões da qualidade da mão de obra, a motivação e o empenho vai ser muito influenciado pelo tipo de gestão que você estabelece. Se a sua gestão ela é ultrapassada, se ela não está alinhada dentro das modernas técnicas, não só de recrutamento, treinamento, seleção, mas também com as questões voltadas para a liderança,
mais e mais e mais e mais a sua mão de obra ela vai ser qualificada como baixa. Baixa qualidade, baixa motivação e baixo empenho. Consequentemente, os resultados da sua organização vão sofrer. Você vai estar mais distante de fazer com que aquelas pessoas elas consigam dar algo que realmente faça com que a organização atinja os seus resultados. Então, com certeza, valorizar a sua equipe, valorizar a sua mão de obra, correr atrás e cuidar para que eles tenham um processo de autocapacitação, de autodesenvolvimento. Também vale buscar novas pessoas, pessoas que de repente chegam com sangue novo, com novas experiências, com novas aptidões. Isso sempre colabora com o desempenho geral da empresa, ok? Então era mais essa visão estratégica de olhar para o seu negócio e verificar como que a função RH, como que essa gestão estratégica de recursos humanos pode colaborar então para os resultados da sua empresa. E na próxima aula nós já começamos a ver então como é que nós podemos então desenhar uma estrutura organizacional de modo que esses objetivos eles sejam alcançados, ok? Então nos vemos na próxima aula, até lá.